Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Meyer, aqui eu sou gerente da Englobal e eu estou aqui hoje com o Diogo Moser e com o André Luiz. A gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de crise nesse momento. Diogo, se você quiser se apresentar aí para quem ainda não viu um vídeo nosso. Olá pessoal, meu nome é Diogo, como já apresentado pelo Rafael, trabalho na Englobal na área comercial, sou gestor comercial e espero hoje contribuir um pouquinho com vocês aí sobre esse cenário turbulento que a gente vem passando. André? Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou especialista em estratégia, trabalho junto com o pessoal da Englobal, também sou professor associado da Fundação Dom Cabral e estou aqui hoje para a gente bater um papinho aí sobre crise, gestão da crise, estratégia no meio dessa coisa toda, tá? É Beleza, isso aí, primeiro agradeço o André pelo tempo e pela disponibilidade aí é um em ajudar prazer. a gente nessa discussão. O André tem mais de 20 anos de experiência na gestão estratégica de várias empresas, pequenas, médias e grandes. Eu acredito que sua presença aqui vai enriquecer muito o nosso debate, principalmente por todas as visões aí que você tem em relação às empresas. Eu acho que para a gente começar primeiro esse bate-papo, é interessante a gente contextualizar um pouquinho o momento que a gente está passando, né? E por que esse assunto é tão relevante hoje para a gente. A gente está passando, eu acho que o principal gatilho disso é a crise referente ao coronavírus, que impactou aí todas as empresas no mundo inteiro, e isso fez com que a gente tivesse que olhar para dentro de uma outra maneira, mexer nas estratégias, mexer na forma que a gente estava lidando com o negócio, de uma forma muito rápida, sem ter muito tempo para pensar. A gente teve que agir bastante, né? Então, várias empresas começaram a trabalhar esse método de gestão de crise de uma forma muito nova. Então, é muita novidade para a maioria das empresas trabalhar a gestão de crise nesse momento. Então, por isso que a gente resolveu trazer esse assunto aqui, porque com certeza ele vai agregar bastante para as pessoas que estão assistindo. Bom, Rafael, tem sido um aprendizado para todo mundo, né? Mesmo os mais experientes, né? Hoje nós temos bastante dificuldade em administrar isso, gerenciar isso, né, ao longo desse período, né? Isso é um fator novo mundial, né? É uma experiência mundial, todos estamos vivendo, né? Impactou, está impactando, vai continuar impactando a economia do mundo em relação a isso, né? Fatores completamente novos, jamais vistos, né, observados antes, e esse é o nosso cenário de aprendizado, vamos dizer assim, né? Todos nós estamos expostos a isso, e eu acho que o compartilhamento de experiência nesse momento é que tem a maior riqueza, né? Baseado no fato de que é novo para todo mundo, volto a dizer, mesmo os mais experientes têm dificuldade de navegar, né? Mas as boas práticas têm surgido, muito práticas interessantes, né? Você falou de gestão de crise, do modelo de gestão de crise, né? Atuando nas empresas já um pouquinho de experiência já, né, nessa atuação em gestão, implementação de estratégia, né? Construção e implementação de estratégia. O primeiro ponto que a gente fala que mais impacta ele, que a gente sempre dá mais atenção num primeiro momento, é a liquidez da empresa, é o fluxo de caixa, né? Esse fluxo de caixa é algo que a gente precisa tomar cuidado com ele. Ele é a primeira para trazer tranquilidade, uma certa tranquilidade, até psicológica, para que a gente possa desenvolver as outras ações. Esse é o primeiro ponto. Vamos trazer um equilíbrio econômico-financeiro, né? Vamos alinhar o caixa da empresa para um determinado período, né? Essa é a primeira principal preocupação. Numa reunião de comitê de crise, eu tenho certeza absoluta que isso ocorreu com, acho que a maioria, talvez todos, né? O primeiro assunto da pauta é esse equilíbrio do fluxo de caixa, né? Aqui eu gostaria de deixar um ponto, né? Uma reflexão, na verdade, para nós. Se nós, uma empresa tida como saudável, uma empresa longeva que pretende durar muito tempo, ela não precisa, teoricamente, ela não deveria cuidar do fluxo de caixa dela só numa crise, né? Sim. Ela deveria cuidar do fluxo de caixa dela a vida inteira, né? Aliás, o que faz a gente passar melhor por uma crise ou não é a qualidade, o tamanho da reserva que nós temos, tá?
isso vale para a empresa, como acho que vale para a vida pessoal de todo mundo, né? É muito importante a gente manter uma reserva dentro das organizações. É isso que vai trazer conforto e tranquilidade numa crise que planejamento estratégico nenhum consegue prever. Tá? Isso é uma coisa que a gente vê que ninguém estava prevendo. Essa crise não tinha nenhum planejamento no mundo, né, que conseguia prever isso. Não. A questão do caixa, o caixa é rei, né? Como você falou, é o que importa e é o trabalho que vem sido feito antes, né? Agora é o resultado do trabalho que foi feito anteriormente para manter esse caixa, né? Perfeitamente. Então, o primeiro ponto é o fluxo de caixa, né? E se esse fluxo de caixa, porventura, ele não estava bem, né? Não é um problema da crise, né? É um problema. Então, é só um ponto para a gente refletir, a gente pensar a respeito. Nós já estamos, espero eu, graças a Deus, saindo já, né, no rumo da saída dessa crise, e daqui para frente a gente possa refletir bastante em relação a isso, que eu acho que vale a pena a reflexão. Vamos manter um caixa forte, né? Ao longo do tempo, que isso vai nos trazer muito conforto para pilotar crises ou não crise, crescimento, enfim. Tá? Eu acho que quando a gente fala de caixa saudável é o que dá o espaço para a gente poder pensar em alguma coisa, como fazer diferente, né? Porque sem caixa aí não tem como pensar, só tem que fazer para conseguir o caixa. Né? Exato. Você vai pensar no caixa. Na verdade, o caixa é uma consequência do seu modelo de gestão, da forma como você gera os seus negócios, né? E ele vai ser melhor ou pior, né, em função da forma como você está gerindo, né? Então vamos refletir em relação a isso, né? Sugiro aqui, isso é uma reflexão, na verdade, daqui para frente a gente possa pensar nisso melhor, para quem for pertinente, é claro, né? E aproveitando, seguindo, né, André? Então esse é um pilar super importante, caixa, né, integridade, liquidez. Acho que a gente pode também, o que você pode trazer para a gente um pouco sobre a integridade operacional nesse momento de crise, né? Ou seja, o que a operação em si, o que a galera precisa fazer, precisa olhar com mais atenção relacionada à operação da empresa em si. São 4 grandes pontos, né, genéricos, que quando a gente vai, vamos, entre aspas, pilotar uma crise, né, um momento de crise, né, são 4 grandes pilares que a gente analisa de um modo geral. Um é a liquidez, né, essa que eu estava comentando, né, a integridade operacional, né, a saúde dos colaboradores, no caso dessa, né, e a comunicação. Integridade operacional, que a gente precisa manter o negócio funcionando de alguma forma, né? É claro que tem setores, por exemplo, com muita dificuldade. Por exemplo, eu ajudo uma empresa de varejo, uma empresa, ela tem 32 lojas multimarca feminino, né? Vende roupa feminina multimarca, né? Ela foi obrigada a fechar as 32 lojas. Então, isso é um caso extremo, né? Então, é claro que às vezes tem casos, né, tem ocasiões que isso não é possível, mas na maioria das vezes passada a primeira, equalizado o caixa, a gente precisa garantir a operação. Tá? Garantida essa operação, então esse plano de crise ele deve constar ações e atitudes para que a gente mantenha a empresa funcionando, mesmo que 50% dela, 30% dela, não importa, né? Manter uma atividade operacional é muito importante, porque, além de tudo, gera caixa também, né? Minimamente, mas gera caixa. Tá? Uma outra coisa, nesse caso, no caso do Covid, né, a saúde mental, né, a saúde dos colaboradores. Adotar todas as medidas, óbvio, né, que obviamente todos nós estamos fazendo isso, estou aqui só reforçando um ponto, né, tomar todas as medidas necessárias para que a gente evite a contaminação dentro da nossa própria organização, dentro da nossa empresa. Tá? Então, galera de grupo de risco tem que estar em casa, vamos usar máscara dentro do ambiente de trabalho, vamos tentar, quando possível, manter uma distância de segurança, né? Rotinas estabelecidas para a gente lavar a mão, álcool gel, todos aqueles pontos aí que estão amplamente divulgados, a gente ter isso. E tem um outro tipo de saúde também que é muito importante a gente trabalhar com os nossos colaboradores, que é a saúde mental da turma. Pensa bem, todo mundo em casa, em home office, uma boa parte em home office.
pessoal tem família, tem filhos, pô, e lá e começa a vir os problemas. Pô, será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que nós vamos voltar a trabalhar? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Então, isso gera essa crise, essa condição de saúde, né? Dessa crise de saúde, ela gera uma condição psicológica nos nossos colaboradores de incerteza, desconfiança, né? Isso gera um desequilíbrio emocional. E nós, gestores, nós que estamos na linha de frente, a gente que está pilotando o negócio, a gente também tem o dever de manter a integridade intelectual com a cabeça da turma legal, sabe? E a gente faz isso através de um plano de comunicação, uma estratégia de comunicação com esses colaboradores, às vezes dependendo do momento até diária com todos eles, e usando essas ferramentas como essa agora que nós estamos usando aqui, né? Perfeito. Então, de um modo geral, a gente tratar esses 4 pontos, e é claro que isso tem que ser customizado para cada tipo de empresa, para cada tipo de negócio, mas de um modo geral, fluxo de caixa, liquidez, né? Integridade operacional, saúde dos colaboradores e comunicação. São esses 4 grandes pilares que a gente deve trabalhar intensamente num plano de crise. Tá? Perfeito. E, André, uma coisa, a gente levantou então esses 4 principais pilares. Aí, nos 2 primeiros, a gente fala bastante em relação à movimentação financeira, né? Que seria a liquidez e a integridade operacional que acaba gerando essa movimentação também. Mas mantém fornecedor em pé, mantém cliente em pé também. Além do caixa, todo o cenário, né? Todo o modelo de negócio ele se mantém, né? É justamente isso que eu queria levantar esse ponto. Uma das principais práticas que as empresas adotaram primeiro é justamente revisar as despesas e fazer cortes, né, do que elas tinham controle. Então, como é que você vê essa ação hoje em relação às empresas e o resultado dela a curto e médio prazo correlacionando com a integridade operacional, né? Os ajustes, né, que a gente faz num fluxo de caixa ou num orçamento empresarial, né, com certeza esses ajustes estão sendo necessários nesse momento, né, para que a gente faça esse tipo de adequação. Tem boas práticas, né? Eu não vou citar nomes, mas a gente deve ter visto aí, por exemplo, alguém, né, recebeu o comunicado de um cliente, né, falando assim, olha, estão bloqueados todos os pagamentos por 120, 150, 180 dias. Né? A gente entende que isso não é uma boa prática. Né? Eu acho que, sim, sentar com esse cliente ou com esse fornecedor, para a gente rever pagamentos, para a gente tentar adequar isso, um fluxo de caixa, a gente adotar todas as medidas legais para a gente conter despesa, mesmo até redução de jornada, enfim, são medidas legais possíveis nesse momento, né, para ajudar a gente a passar isso. Sim, eu acho que esses ajustes é bem legal a gente fazer, é muito legal a gente olhar isso. Mas dentro de uma ética, dentro dos bons costumes, respeitando sempre os nossos parceiros esses clientes, parceiros esses fornecedores, né? Isso para mim é muito importante, né? E é o que a gente tem tentado levar para as empresas de um modo geral, tá? Uma das práticas que a gente tem visto também, até vou colocar aqui para você, não sei se você viu também, empresas elas acabam definindo quem são esses principais parceiros e fazendo de fato essa conversa aberta para que todos entendam a real situação do que está acontecendo, para que não seja de fato só um corte. Então, claro, é um ajuste de todo da nossa empresa, dos parceiros, de clientes, é todo um ajuste que a gente vai fazer para que tudo isso se adeque, todo esse ambiente da empresa, fornecedores, clientes, a própria empresa, se adequem a um novo momento. Né? Uhum. Não estou dizendo que isso aqui é fácil, falar aqui da boca para fora é a coisa Sim. mais fácil do mundo, né? Mas é a linha que deve ser adotada, tá? Para a gente conseguir chegar num denominador comum. Eu lembro que você tinha falado em uma conversa fora aqui com a gente, que a gente deve, nesse momento, tirar a gordura, mas cuidar para não tirar a musculatura da empresa com esses cortes de custos. Né? Exato. Por experiência,
a gente sabe que toda crise tem um fim e um recomeço forte, né? Uhum. Um amigo agora, essa semana, ele usou uma metáfora que eu achei bem legal também, além dessa dos músculos, né? Ele falou assim, olha, nós podemos cortar os vagões, mas mantenha as locomotivas, porque elas vão nos puxar para fora quando a gente estiver apontando, e eu acho que esse é o momento que a gente já começa a apontar para fora desse embaralho aí, né? Dessa crise, né? E são essas locomotivas que vão nos dar potência para acelerar o máximo possível nessa retomada, né? Então, a gente tem que ter o bom senso de fazer isso também, né? Às vezes, cortes são necessários de quadro de pessoas, eu entendo perfeitamente, né? Acontece, né? A gente precisa ajustar o negócio a uma nova realidade. Eu conheço empresas que vão retomar depois da crise com 30% do faturamento que ela tinha quando entrou, né? E se prevê nesse momento a recuperação disso talvez venha para 2021. É praticamente impossível aquela empresa manter a mesma estrutura operacional que ela tinha desde quando ela entrou na crise. Então, sim, às vezes cortes são necessários, né? Em função do tamanho do impacto que o seu negócio sofreu com essa crise. Mas, de um modo geral, todas as providências que a gente puder tomar para manter a estrutura e garantir uma potência de retomada é muito importante. Tá? É muito importante. Volto a dizer, falar aqui da boca para fora é a coisa mais linda do mundo, né? Mas é a linha que nós devemos seguir. E aproveitando, falando sobre isso, supondo que a empresa, o caixa dela está tranquilo, né? Ela conseguiu equilibrar as contas, ela conseguiu equilibrar a estrutura dela a ponto de ela não precisar desligar nenhum funcionário, mas ao mesmo tempo ela tem funcionários ociosos, porque determinado setor o volume baixou, etc. O que essas empresas podem fazer com essa galera para que elas ajudem a empresa a incorporar, a treinar essa musculatura para sair da crise melhor ainda? Já está sendo muito discutido, né, que a nossa realidade não vai ser mais como era antes, né, da crise, né? A nossa realidade vai ser alterada, é óbvio, né? Eu estava lendo outro dia um artigo, né, de que na Segunda Guerra Mundial, como os homens foram para a frente de batalha, né, as mulheres na época ocuparam postos de trabalho que eram tidos como de homens, né? E achava-se que naquele momento não, é por esse momento, né, enquanto estamos em guerra, né, as mulheres vão fazer esse trabalho, depois os homens voltam a fazer. Ou seja, isso nunca mais mudou, aliás, muito pelo contrário, né? Então, toda crise, toda saída, muito provavelmente que a nossa realidade, em alguns pontos, ela será alterada, né? É um momento extremamente fértil para a gente reunir essa turma e começar, além de a gente estabelecer um plano de crise, né, que era o que a gente estava comentando, e a gente monitorar isso diariamente, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, enfim, né? É muito importante também que a gente tenha o comitê pós-crise, Uhum. né? Que a gente já comece, estabelecido esse conforto, né? Equilibramos o caixa, todas as ações do comitê de crise estão surtindo efeito, entre aspas, a contento, e a gente está passando. É muito importante que, com esse conforto, né, com esse equilíbrio do negócio, vamos dizer assim, nesse período, se é que pode ser dita essa palavra, né, equilíbrio, né, nem sei se é possível, né, mas, enfim, chegar dessa condição, a gente pode estabelecer, sim, um comitê de pós-crise, né? Como é que nós vamos sair desse negócio? Que ações eu posso ter agora para já aproveitar supostamente todas as oportunidades que teremos no pós-crise? Qual realidade, no nosso caso, será modificada e a gente pode se aproveitar disso, né? Aqui na Englobal a gente vem discutindo isso bastante, né? Principalmente com o Diogo, no processo dele lá, na área comercial, quanto que a nossa realidade pode ser alterada e quanto que nós podemos nos aproveitar disso, né? Já tomando ações e acelerando determinadas coisas. Quando a gente sair disso, a gente sair já em velocidade de cruzeiro, pelo menos, né? Então, eu acho que é uma sugestão legal que a gente pode, na minha opinião, a gente deveria implementar em todas as empresas.
Legal. É justamente isso que você falou. A gente, na Englobal, a gente está trazendo pessoas de outros setores para auxiliar no comercial, por exemplo, né? Claro. Então, acho que essas práticas aí para o pessoal é bem bacana, bem legal. Novas habilidades estão sendo requeridas, né? A gente está aprendendo bastante, né? Alguém lá do financeiro, de repente, está fazendo uma prospecção comercial, né? E, de repente, alguém do comercial está trabalhando fluxo de caixa, já dando apoio lá com o financeiro. Então, essa é a parte, tem uma parte legal da crise, né? Que a gente aprende muita coisa, né? A gente joga muitos paradigmas fora e começa a criar outros, né? Então, essa renovação da nossa cabeça, do nosso próprio negócio, também é interessante. A crise não é só coisa ruim, né? Tem muitas coisas boas, difícil de enxergar nesse momento agora, mas sim, tenho certeza que muitas coisas boas irão acontecer com a gente. E é um momento também importante da gente levantar que para poder treinar as pessoas que estão hoje trabalhando, a gente arrumar a casa, fazer esses treinamentos para as pessoas se aperfeiçoarem em algumas habilidades. Então, a gente já fez outros 2 webinars onde a gente fala sobre as questões de cursos, universidades corporativas ou cursos internos, porque às vezes a empresa, a primeira despesa que ela vai cortar é a parte de treinamento. Mas o treinamento ele não precisa custar dinheiro, né? Ele pode ser feito com inteligência interna e ele deve também ser feito assim. Então, eu acho que nesse momento não pode ser cortado a parte de preparar as pessoas, né? Isso é um aprendizado interessante, né, Rafael? Às vezes, nós temos inteligência e competência suficiente dentro de casa para montarmos um bom modelo de capacitação de colaboradores, né? Então, sim, nós temos, né? Podemos aproveitar muita coisa que já está dentro da nossa própria casa, né? Para a gente conseguir preencher o tempo. Além de preencher o tempo, a gente qualifica melhor a nossa equipe, sairemos melhor lá na frente, né? Exato, e até arrumar os próprios processos, né, internos que talvez não estejam funcionando da melhor forma, mas pela correria a gente não consegue dar atenção, né? Claro. É o momento Aquela de fazer metáfora isso. vale, né? Bicho, vamos levantar o tapete agora, tem uma sujeirinha ali debaixo para a gente varrer, vamos aproveitar o momento para a gente fazer isso, né? Vamos dar uma faxina geral, vamos deixar a casa polidinha, bonitona, que quando sair, né, quando a gente sair o sol de novo, nós vamos brilhar forte, né? É isso aí. E, André, uma coisa que a gente estava falando, então, além do próprio comitê de crise, que vai tomar decisões para entender que são as decisões rápidas, que são os cortes e que são as coisas difíceis, a gente precisa desse comitê pós-crise já trabalhando durante a crise para que a gente saia disso com o machado afiado, né? Sim, perfeito. Às vezes o grupo que está trabalhando, um comitê de crise de 8 às 9 da manhã todo dia, de 17 às 18, esse mesmo grupo trabalha o comitê pós-crise. Por que não? Isso. E as crises sempre trazem oportunidades, né? Como você falou. E como é que a gente faz para avaliar bem essas oportunidades hoje? A gente começa a perceber isso, por exemplo, vamos conversar um pouquinho. Com essa crise do Covid agora, uma série de coisas que a gente não fazia, a gente está fazendo agora, né? Por exemplo, essa atividade de webinar, né, que nós estamos fazendo aqui agora. A gente já conhecia, todos nós já participamos, né, de alguma vez ou outra e tal, mas era algo que passava meio ao largo da gente, assim, não, minha rotina de trabalho, né, vou trabalhar, acordo todo dia às 6 horas da manhã, blá, 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 né, vou tomar um banho, pá, né. Cara, isso mudou sensivelmente. Hábitos de consumo serão alterados. Por exemplo, com todo mundo em casa, por exemplo, a gente vai se acostumar muito, já estávamos acostumados, agora isso vai se intensificar absurdamente. Nós vamos comprar por aqui. É isso que eu queria acrescentar, a importância do digital nesse momento, né? Isso, né? Então, assim, esse comitê pós-crise das nossas empresas, que por acaso a gente vem implementar a partir de hoje em diante, vamos supor, espero que a gente consiga contaminar a galera aí depois de ouvir esse webinar aqui, para eles quem se propôs a fazer isso, por exemplo, um assunto de pauta, talvez de extrema prioridade, seja o digital, né? Essa coisa, cara, o nosso negócio... André, o meu negócio é uma fábrica. Cara, fica tranquilo, ele vai ser digital em algum momento, tá?
a gente precisa entender como. Talvez esse seja o maior desafio nosso, a gente sentar nesse comitê pós-crise, né? A gente já começar a criar um brainstorm. Eu sou mineiro, né? Sou de Minas, né? O mineiro fala que é um toró de palpite, né? Não é um brainstorm, né? Então, a gente criar esse toró de palpite, né? Para que a gente já comece a trabalhar ideias e sugestões para que a gente já possa começar, quem sabe até iniciar a implementação de muitas dessas já mesmo durante a crise. Tá? Essa parte de jogo do digital, ela, na minha opinião, é uma opinião pessoal, né? Ela vai fazer muita diferença nas nossas vidas daqui para frente. Os hábitos de consumo estão mudando, né? Nós vamos absorver muito mais tecnologias existentes, já existentes, que estão à nossa disposição, né? Eu não sei se vocês todos estão reparando, né? A internet está funcionando bem, né? Está caindo um pouco, não está? Que antigamente era um paradigma, né? Não faço isso porque a internet é ruim, cai toda hora. Cai nada, cara. E está todo mundo usando e não está caindo, bicho. Está funcionando legal. Paradigma, né? A gente vai quebrando pequenos paradigmas, né? E a gente vai... Né? O próprio home office, né, André? Home office, né? Eu estou falando agora da minha casa. Isso para mim, eu tenho 52 anos, isso para mim é uma novidade. E digo para você, estou adorando. Né? Estou aprendendo a fazer isso e tem sido um espetáculo. Estou com minha família. Minha esposa, no intervalo das reuniões, minha esposa já vira e fala assim, olha, tem uma panela para lavar depois do almoço na pia. Hoje é seu dia. Essas coisas novas estão surgindo, são muito legais, cara. Sim. A gente está aprendendo muita coisa, muita coisa. Eu estava assistindo um webinar com uma pessoa de uma empresa de software e ele estava até contando uma história, que ele tem um amigo que tem uma loja de surf. E ele, maluco, trocando ideia, o que eu posso fazer nesse momento? Surf, a galera não está indo para a praia e tal. E ele falou para o amigo dele, cara, você não tem camisetas básicas lá, roupas básicas leves na sua loja? Eu tenho. Então, tá aí, ó, com essa questão de home office, a galera vai ficar mais em casa, roupas mais confortáveis, etc. Então, sempre dá para pensar numa pivotada, num lado positivo pro negócio, né? Sempre tem, Diogo. Você pode não ter enxergado isso ainda, mas sempre tem. E a gente vê até a mudança dos hábitos em relação às pessoas se reunindo, usando essas ferramentas, também para o lazer, né? Fazendo happy hours. Algumas empresas, inclusive, especializadas em entregar para essas pessoas do happy hour. Então, você consegue rachar um kit e ele entrega para todo mundo que está participando e tomando a mesma coisa. Olha que é diferente, né? Essa semana eu participei de uma festa de uma amiga da minha filha, de uma festa de aniversário dela. Nós fizemos ali no quarto da minha filha. Fizemos uma vídeo lá, juntou a galera. Tinha uma live lá, cara, Cara, acho que tinha umas 60 e poucas pessoas. A festa estava lotada, cara. Olha só. A festa estava lotada, cara. Foi muito show, cara. E às vezes presencialmente você não conseguiria reunir toda essa galera. E outra coisa, a gente curtiu pra caramba de uma forma diferente. Foi bem legal. Foi muito interessante, sabe? E gente de fora do país participando também, que é amigos da galera e tal. Foi muito show. Era isso que eu ia comentar. Também participei de um webinar ontem, um treinamento online, onde esse treinamento ele acontece presencialmente em Joinville, mas por toda essa questão ele foi digital e tiveram pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que se fosse físico não conseguiriam vir. Claro. Então, assim, voltando ao assunto, então, né, com esses exemplos, então, olha só quanta coisa no nosso dia a dia, na nossa realidade está sendo alterada e olha quanto dessas coisas podem e vão influenciar os nossos negócios, né? Então, tudo isso agora está à nossa disposição para a gente utilizar disso e alterar também a realidade, atualizar o nosso modelo de negócio. Uma palavra bonita, né? Temos um monte de boas práticas, um monte de ferramentas para que a gente possa hoje atualizar o nosso modelo de negócio e a gente possa sair mais fortalecidos dessa crise, com toda certeza, tá? É extremamente importante que são coisas que a gente falou agora, elas já estavam presentes na nossa realidade. A gente só não usava. Não tem novidade nenhuma. Porque a gente foi obrigado a quebrar paradigmas, né? Fomos forçados a isso, né? Então aí a gente passou a entender, falei, cara, quanta coisa legal está aí à minha disposição e eu não estava usando. E pode ser que tenha muito mais e eu também não estou usando. Por isso que vale esse comitê pós-crise, vale essas reflexões
vale esse brainstorm, esse toró de palpite de coisas, a gente colocar isso tudo na mesa e a gente começar a alterar, jogar velhos paradigmas, né, fora, né, atualizar os paradigmas, vamos dizer assim, né? Esse é um momento muito fértil para isso. Eu acho que a gente deveria aproveitar ao máximo esse momento com relação às novas oportunidades. Até porque eu posso falar da nossa experiência comercial, o teu cliente ele também está tendo que se adaptar. Então o teu cliente não vai mais poder te receber, o teu cliente também vai ter que entrar no mundo digital para continuar comprando, para continuar consumindo. Então é perfeito. O seu cliente agora, talvez ele diga para você, cara, você vem aqui uma vez por ano, vamos marcar os nossos encontros aqui, nós vamos conversar por aqui, né? Muito mais eficiente, muito mais rápido. Repare que as conversas digitais, né, são muito mais objetivas, né, são muito mais claras. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo agora. Uma reunião de 4 horas, né, que a gente fazia, né, discute isso, discute aquilo. 2 horas hoje está sendo suficiente, ainda passando por muita coisa. Somos mais eficientes, mais objetivos, né? Conseguimos custo muito menor, né? Com um custo menor e conseguimos produzir mais com o mesmo tempo. Então, o tempo de deslocamento agora a gente otimiza ele para alguma coisa. Esse a gente está ganhando, né? Esse ele está ganhando. Então, o tempo de 4 horas, ao invés de eu fazer uma reunião, vamos fazer 2, 3, não sei. Né? Então, porque aqui a gente consegue ser muito mais objetivo, pelo menos essa tem sido a minha experiência, né? Bem mais eficiente, a gente vai direto ao ponto, né? Isso tem sido bacana, né? André, daqui para frente nós não vamos poder mais encontrar as pessoas? Pô, também não é assim também, né? Sim. Claro, a convivência pessoal, o tato, o cheiro, né? Essa coisa é bacana, acho que a gente tem que preservar isso, né? Mas eu acho que a gente pode mesclar um pouco dessas coisas e tornar os nossos negócios bem mais eficientes, né? Tá cheio de oportunidades aí nesse sentido, né? É exatamente isso que você falou, né? Você vai conseguir fazer muito mais do que e com menos. Você não vai precisar, talvez, ter uma pessoa em cada canto do Brasil para que o seu negócio exploda. Você não vai precisar ficar visitando todo o Brasil para atender o Brasil inteiro. Claro. Bem legal. Claro. Então tem um monte de oportunidade, gente. Volto a dizer, um bom brainstorm, né? Esse comitê pós-crise, ele pode se dedicar a isso, né? Jogar na mesa um monte de coisas que podem, né? Sem medo de errar, né? Coloca na mesa um monte de coisa e a partir disso a gente começa a desdobrar o que é pertinente aqui, o que podemos fazer, melhorar o processo comercial aqui, o processo produtivo lá, às vezes até o próximo, sei lá, área financeira, contábil, tem coisas aí que a gente pode trabalhar, enfim. Tem muita oportunidade rolando porque a gente pode implementar e tornar o nosso modelo de negócio mais eficiente. Tá? Um monte de coisa legal aí. Legal. E eu acho que é importante a gente só contextualizar que, além da questão do próprio Covid, ele não influencia só como doença, né? E é por isso que a gente está vivendo isso. A gente está com uma crise na saúde, uma crise econômica e, consequentemente, acabam também a política afetando. Então, a gente está em um cenário super complexo, mas, no fim das contas, são coisas que a gente precisa lidar e porque a gente não tem o controle total, né? Então, agora a gente já está no fim de abril, né? A gente já consegue conversar sobre isso de uma forma sem um pouco menos de névoa no caminho para frente. Mas mesmo assim é importante que a gente entenda que esse cenário ainda é mutável, né? Ainda. Sim, só uma observação, né? O cenário externo ele sempre foi incerto. Fato que ele tem momentos de muita incerteza, como é esse agora que nós estamos vivendo, tá? Então é uma intensidade de incerteza muito maior do que no dia a dia normal. Mas o cenário externo, o econômico, o político, enfim, ele é incerto, né? O presidente Trump lá, ele vai e fala alguma coisa lá, nossa bolsa acontece isso, aquilo, sobe, desce o dólar, né? Aí vai lá o árabe lá, né? Uma estratégia com petróleo lá e, putz, vira... Então, a gente sempre lidou com essa incerteza no ambiente de negócio, né? Sempre, 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 sempre. Volto a dizer, momentos de muita incerteza, como agora e tal, né? Que é atípico, né? Tal. Mas, de um modo geral, essa incerteza, ela sempre... Então, o que faz a gente
as nossas empresas perdurarem, crescerem, se desenvolverem, tornar-se longevas, né? São coisas muito pequenas assim. Ó. Nunca perca de foco o seu cliente. Não é fazer o que ele quer, é entender o que ele precisa e entregar isso melhor do que o seu concorrente. Olha só, esse detalhe ele é importante. Ele é simplérrimo, mas ele é importante. Se eu for fazer uma pergunta para o meu cliente, para ele assim, cliente, o que você deseja? Talvez ele fale para mim lá uma série de coisas, né? Mas o meu concorrente também vai estar fazendo essa mesma pergunta para ele e provavelmente ele vai estar dando a mesma resposta, né? Então, pensando em estratégia, né, do ponto de vista estratégico, do lado de cá, né, eu não acho que isso seria uma grande vantagem para nós, né, a gente fazer, porque a mesma resposta que ele está dando para mim está dando para o meu concorrente, então o meu esforço aqui vai ser, eu vou ter um esforço, o concorrente vai ter um, vamos entregar igual, o que vai resultar lá na ponta lá é quem tiver o menor preço, não é isso? Aí o cliente vai optar, né? De um modo geral seria isso, né? Então, a gente olhar para o cliente, a gente entender necessidades, conhecer o cliente, entender necessidades e atendê-lo nessas necessidades, mas não porque eu fui lá e perguntei, mas porque eu observei, me aprofundei em estudar o cotidiano desse cliente, é muito importante. Talvez essas ferramentas que nós estamos aprendendo a utilizar melhor agora, a gente possa utilizá-las também para isso, né? E desenvolver estratégias de diferenciação na nossa empresa, tá? Para que a gente se sobressaia perante o concorrente. Não estou querendo dizer que a gente vai vender mais caro, mas se o cliente me preferir ao invés do concorrente, nós já vamos estar fazendo uma grande coisa. Tá? Então, por que a gente não utiliza todo esse aprendizado que a gente está tendo agora, né, com essa crise, né, com esse monte de coisa legal que a gente está aprendendo, passado aquele, acho que o olho do furacão já passou, né? A gente já está, muitas empresas já estão com caixa equilibrado, a gente já está pensando nesse pós-crise, né? O que a gente vai fazer? Tem 3 coisas legais que a gente deveria pensar. Diferenciação. Como é que eu olho para o cliente, entendo perfeitamente o contexto, como é que a vida desse meu cliente e eu volto para dentro de casa e desenvolvo soluções para ele, que o meu concorrente vai ter dificuldade de fazer. Ao fazer isso, eu preciso reforçar o meu lucro e o meu caixa. Tá? Então, diferenciação é o nome do nosso jogo. E para a gente se diferenciar, é muito bacana que a gente entenda o cliente na plenitude. A gente não faça aquela pergunta para ele, o que você precisa? Tá? E nós estamos cheios de ferramenta bacana, nós estamos aprendendo a usar um monte de coisa legal e agora que pode nos facilitar muito a gente entender esses pontos com o nosso cliente. Talvez essa seja uma pauta de comitê pós-crise, por exemplo. Aí eu te faço uma pergunta, Rafa. O que o ambiente externo tem a ver com isso? Nada. Nada. Absolutamente nada. Tá? Então, a maior parcela de sucesso ou insucesso das nossas empresas está dentro da nossa casa, está aqui dentro da nossa cabeça. É claro que a economia incomoda. Se ela vai bem, putz, ajuda um monte. Se ela vai mal, putz, atrapalha um monte. Mas, de um modo geral, tá? A gente ganha ou perde o nosso jogo dentro de casa. Tá? Vamos, esse aí pode ser um assunto legal de pauta para a gente, de reflexão e de pauta num comitê pós-crise, por exemplo. Tá? Ou mesmo discutindo um planejamento estratégico, né? Desenvolvendo a estratégia da empresa pós-crise, enfim. Tá? Eu vejo que isso também é até uma dica para quem ainda não está no digital, né? Para empresas que não estão, é para que elas entendam onde é que o cliente deles está inserido nesse meio digital. Onde é que não ele está está mais no digital, né? Agora ele vai ter que estar. Exatamente. Então, onde é que o meu cliente está e como que eu posso participar da discussão onde ele está, para que eu seja relevante para ele. Acho que é uma dica que liga muito aí com o que você falou, que a gente tem que estar muito próximo do cliente, né? Uhum. Principalmente nesse momento, a gente precisa, mais do que nunca, entender o que o cliente precisa sem necessariamente perguntar. Acho que foi uma dica de ouro isso, né? E temos todas as ferramentas que facilitam isso, né? E a um custo muito interessante. Por que eu digo isso? Antigamente, para a gente fazer pesquisa, a gente contratava lá, coisa de 30 anos atrás,
gastava um monte de dinheiro, era caríssimo fazer isso. E hoje em dia está à nossa disposição agora, está aqui, ó. Sim. À nossa disposição ao custo de uma banda larga aí, que a gente paga. Exatamente. Muito legal. E, bom, temos mais considerações. Eu acho que a gente teve já muitos insights aí para processar. Foi muito bacana o que a gente conversou. Cara, essa conversa é uma conversa muito gostosa. Aliás, se vocês me deixarem aqui, nós vamos passar muito tempo conversando. Até que... Eu também não vou parar de falar, vou continuar aqui bastante tempo. Diogo, quer considerar alguma coisa aí para Não, acho que a gente falou bastante, é muito conteúdo, como você falou, né? Acho que a grande mensagem, de fato, é você estar próximo do seu cliente, é uma coisa que a gente vem trabalhando dentro da Englobal, né? Entendendo o que o nosso cliente vai precisar de agora em diante e como é que a gente pode entregar isso para ele. Entregar o a mais, né? O básico todo mundo faz, as regras para entrar no campo todo mundo conhece, agora o diferencial é o que você precisa de fato saber, entender e entregar isso para o teu cliente, né? Seja em qualquer momento, seja em atendimento, em produto, em pós-venda, enfim. Acho que é bem válido essa reflexão. E gostei muito também sobre o comitê pós-crise. Eu acho que tem muita gente que às vezes se fecha muito no momento e não consegue enxergar a saída. Acaba sendo muito... A pressão é tão grande que não consegue enxergar outra alternativa, não consegue olhar para frente. Eu acho que vale a pena fazer essa reflexão também e como o André comentou, as crises vêm e elas passam e rápido, né? Vale essa reflexão de você olhar para frente e quando isso acabar, como é que eu quero estar quando isso acabar, né? Quero estar grande, com a musculatura forte, ou quero estar lá magrinho, quase indo para a fita, né? Então, exatamente. Acho que essa é uma mensagem muito bacana aí, porque eu conheço muita gente que está assim, mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas com quem eu converso, elas estão otimistas. A gente vem fazendo muito trabalho, falando com muitas empresas aí, prospectando muitos clientes novos, e a maioria das empresas estão esperando só passar o momento para retomar com força total aí as atividades, e estão querendo ouvir coisas novas, estão querendo achar caminhos diferentes para fazer jeitos diferentes, né? E ter mais resultado, mais sucesso, enfim. Acho que é bem bacana essa reflexão aí. André, obrigado, né? Cara, prazeraço poder estar aqui com vocês, né? O Rafael me convidou e me senti, falei, cara, adorei estar aqui. Me convida toda vez que você quiser, vai ser um baita prazer poder estar com vocês, tá? Cara, o que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Cara, uma honra te ter aqui. Eu acho que com você aqui a conversa foi muito... eu acho que veio muito a calhar tudo que a gente falou. Tenho certeza que quem está assistindo até agora aqui no final já está com várias anotações. Eu já tenho as minhas aqui. É super legal a gente conversar e tirar insights, principalmente nesse momento, compartilhar essas boas práticas. Eu acho que isso é um dos aprendizados que a gente vai sair da crise com isso, é esse compartilhamento de práticas, que a gente vê que sozinho a gente não consegue fazer nada, né? É super importante a gente estar em um ambiente onde a gente proporcione esse compartilhamento, ou seja, abra o que a gente está fazendo em casa para que possa ajudar outras pessoas e, obviamente, com toda a humildade, né? Não sendo dono de verdade, mas só que sabendo que pelo menos alguma coisa a gente vai conseguir impactar positivamente alguém. Esse é o nosso objetivo maior aí com esses conteúdos que a gente está promovendo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, beleza, a gente vai deixar aí os contatos do André também, da Renovar, aqui embaixo também, se você quiser entrar em contato e entender esse trabalho que a empresa faz. E agradeço se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas que podem ser impactadas pelo conteúdo. Deixa o like aqui também e até o próximo.